Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares aqui na área. Hoje nós vamos analisar detalhadamente a questão de número 125 da prova do Enem principal, ano 2021, caderno azul. Para você, meu querido aluno que está chegando agora aqui no canal, eu faço a análise completa e hiper detalhada das questões de química das provas do Enem. Então, se você está se preparando para a prova do Enem, está buscando uma resolução diferenciada, você é um aluno que estuda através de resolução de questões do Enem, você está buscando uma análise mais minuciosa, quer saber o conteúdo envolvido naquela questão? Galera, só maratonar aqui no canal, tudo organizado em playlists para facilitar com que você encontre o vídeo desejado. Hoje nós vamos analisar essa questão número 125, galera. Ela basicamente pode ser uma questão que entraria na física, mas pode também ser respondida com os conhecimentos da química. É uma questão relativamente tranquila que eu vou tentar passar para vocês o máximo de comentários possíveis que ela nos permite, mas assim uma questão muito objetiva. O enunciado diz: considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. E aí ele colocou então essa historinha aí que diz: tá quente hoje, né? É mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então salta correndo, ó. Eles já vão aqui cair na água. Então a tirinha basicamente ela dá aí uma situação. Galera, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês aqui, que dá pra gente tirar de conhecimento, ele fala a respeito de um local que tem um clima quente, né? Vamos considerar aqui, ó, um clima quente. E aí ele fala que o que incomoda mesmo é a questão da umidade. O que tem a ver, professor, uma coisa com a outra? Bom, eu posso falar para vocês com muita propriedade dessas duas relações, do clima local e do grau de umidade, porque para você que não sabe, eu moro na cidade de Manaus. E aqui, galera, o clima é muito quente e muito úmido. Basicamente, nós temos aqui duas estações do ano, estação chuvosa e estação de sol. Então, quando você fala em inverno amazônico é algo bem subjetivo, porque o nosso inverno aqui basicamente se resume a muitas chuvas. Então, são 6 meses de chuva e 6 meses de sol. Nesse período de sol, apesar do clima ficar muito quente e relativamente mais seco do que a gente está acostumado, mas ainda assim nós temos uma umidade bastante elevada. E eu posso falar para vocês, por exemplo, que muitos colegas meus que vêm de outros estados viajam para cá, quando a gente leva aí a pessoa para dar um passeio, para dar um rolê, vamos dar uma volta num parque, alguma coisa assim, a gente percebe a pessoa reclamando justamente desse calor que esquenta mais do que o normal. Porque o clima quente e úmido, galera, é como se você estivesse dentro de um local que por natureza já é quente e ao redor você tivesse muito vapor de água, o que dificulta essa troca de calor. É o clima em que a pessoa sua, mas não seca. Diferente, por exemplo, de Brasília, ó, se tiver alguém de Brasília falando, assistindo aqui o vídeo, deixa aqui para mim nos comentários. Ou se você mora em algum estado que o clima é mais seco, coloca aqui. E também eu quero saber de onde você é, meu querido aluno. Qual é a cidade que você está assistindo os vídeos? Ó, coloca aqui para a gente saber, para eu ficar ligado aí na galera que está assistindo os vídeos do canal. Então, o que acontece, galera? Se você vai, por exemplo, para Brasília, que já aconteceu comigo essa situação, eu percebo bruscamente a mudança do clima no meu corpo. A princípio, o principal desconforto que eu sinto é a questão respiratória. Como eu já estou acostumado com esse clima amazônico, que é um clima quente e úmido, a gente está sempre com as nossas vias aéreas muito bem hidratadas, porque a gente está respirando um ar que tem 80, 90 e poucos por cento de água. É muita água, galera, que tem aqui. Então, dificilmente você vai ter um problema de ressecamento
nasal, né, de ressecamento das vias aéreas. Agora, quando eu vou para uma cidade de clima mais seco, eu já sinto aquele meu nariz assim, ferir por dentro, sabe? Quando o clima está muito seco. Talvez para as pessoas que já moram nesses locais, é mais de boa você tirar isso aí. Mas para uma pessoa que está acostumada com um clima muito úmido, ela sente pra caramba. Da mesma forma, uma pessoa quando está acostumada com um clima muito seco e ela vem para uma região de clima úmido, vem para Manaus, ela sente muito desconforto climático, no sentido de estar suando bastante e não seca. Porque o clima úmido, galera, é um clima que você faz uma atividade física ao ar livre. Primeiro, você fica ensopado de suor e demora pra caramba para secar. Porque justamente, pensa comigo o seguinte, ó. Se você tem aqui, vamos tentar esquematizar uma situação para vocês entenderem, né? Você tem aqui uma pessoa, né, o nosso amigo Palitinho aqui, dando um sorriso para vocês, e o nosso amigo Palitinho aqui, ó, tá derramando suor porque ele tá fazendo muita atividade física. E você tem ao redor dele um clima em que esses pontinhos que eu tô colocando, galera, representam vapor de água. Então, a atmosfera amazônica, ela é uma atmosfera que é muito saturada em vapor de água, tem muita água aqui. Aí eu te pergunto, numa atmosfera que você já tem muita água disponível, é fácil ou difícil dessa água do suor do nosso amigo aí, do nosso amigo Palitinho? É mais fácil ou mais difícil esse suor sair daqui e ir para a atmosfera? É mais difícil, galera, porque a atmosfera já está saturada, já tem muito vapor de água, e para você ter mais evaporação é algo mais difícil ainda. Compreendem? E aí ele coloca então: o incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que em dias úmidos, a temperatura do vapor d'água presente no ar é alta? Não necessariamente, galera. Por quê? A temperatura do vapor vai depender da temperatura ambiente e não necessariamente da quantidade de umidade. Eu não posso dizer, por exemplo, que em dias úmidos a temperatura do vapor d'água é sempre alta. Vamos pegar um exemplo? Lembra que eu falei para vocês da questão do inverno amazônico? É por isso que é importante, galera, a resolução nesse estilo que eu faço com vocês aqui no YouTube. Alguns alunos até interpretam de maneira assim: poxa, o professor, ele demora muito para chegar numa conclusão. Galera, se você está buscando só a resposta do problema, aqui não é o lugar. Se você, meu aluno, está buscando uma resolução detalhada, uma informação, um conhecimento a mais, um contexto, alguma coisa que vá te diferenciar dos demais, eu proponho que você permaneça durante a resolução do vídeo, entendem? Aqui a ideia é a gente pegar e linkar os conhecimentos, eu te falar várias coisas, dissecar ao extremo cada questão, te passando todo o conhecimento possível referente àquela temática. Tudo bem? Então que fique muito claro isso aí. Quando ele fala a temperatura do vapor d'água, lembra que eu falei para vocês da questão do inverno amazônico? Então são 6 meses de sol, 6 meses de chuva. Eu estou pegando aqui o Amazonas como exemplo, mas pode ser qualquer outro lugar, tá, galera? 6 meses de chuva, a temperatura baixa consideravelmente. Então nós temos aqui dias pouco mais frios, né? Seus 20 e poucos graus, nunca menos que isso, tá? E nós temos uma temperatura relativamente baixa. Então dizer que a temperatura do vapor d'água presente no ar é alta em dias úmidos? Não necessariamente. O suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo? Sem dúvida, foi o que eu acabei de explicar para vocês aqui, ó. Em um local onde a atmosfera está saturada de vapor de água, está quente, você começa a suar. Esse suor tem muita dificuldade para evaporar. Agora pense num clima seco. Num clima seco, por exemplo, ó, você teria muito menos, ó, vou diminuindo aqui a umidade do ar. Estão percebendo? Estou diminuindo a umidade do ar, eu tenho menos moléculas de água na atmosfera. Estão percebendo que ficou aqui meio que mais espaços, entre aspas, vazios? Esses espaços aí que estão sem vapor de água facilitam com que as moléculas de água do suor evaporem. Então, no clima seco, você seca mais literalmente. A taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior, não tem nenhuma relação, galera, com dia úmido e taxa de absorção de radiação pelo corpo, absolutamente nenhuma relação.
O ar torna-se mau condutor e dificulta o processo de liberação de calor. Não tem a ver com condutibilidade do ar, tá, galera? Não tem nenhuma relação com o dia úmido do ar ser bom ou mau condutor de eletricidade. O vapor d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele. Peraí, em dias úmidos, galera, tudo é muito úmido. Então, esse vapor d'água presente no ar, ele está dizendo que condensa-se ao entrar em contato com a pele. Não. O que deixa a pessoa molhada em clima amazônico, por exemplo, é o próprio calor do ambiente. Então, você está num local quente, naturalmente o teu corpo vai liberar mais suor para tentar esfriar o teu corpo. Então, não tem necessariamente relação com condensação de água em contato com a pele. Em dias úmidos a água condensa em contato com a pele e isso gera o suor. Não, o suor não é algo que vem de fora para dentro, ele é algo que vem de dentro para fora. Aliás, eu quero terminar essa análise falando 2 pontos importantes para você, meu querido aluno, que ficou até o final do vídeo. Algo que vocês muito provavelmente sabem e algo que provavelmente vocês não sabem. Primeiro, todos vocês sabem que o suor, ele tem como função controlar a temperatura do nosso corpo, realizar aquele papel homeostático que você estuda na biologia. Por isso que é importante, galera, a gente entender todas as disciplinas como uma conexão, né? Não há a física, a química, a biologia. Existe uma conexão entre elas. Então agora vocês vão perceber que eu vou fazer essa conexão. Você fez uma atividade física. O teu corpo tem a temperatura dele elevada. Só que essa temperatura ela não pode passar de um limiar que é muito estreito para não gerar uma série de problemas no teu organismo. Então, quando o teu corpo começa a ficar muito quente, porque ele está produzindo energia por uma atividade física, ele libera a água para a superfície da pele. O que que essa água vai fazer? Vamos lá. Tá aqui a sua pele, tá aqui uma gotinha de suor, tá? O que vai acontecer? Como o teu corpo está muito quente, a transferência de calor, segundo a física, é do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Até que haja um equilíbrio térmico. Então, ocorre a transferência de calor do corpo para o suor. Então, você tem o corpo e o suor, ocorre essa transferência de calor. Com essa transferência de calor, o suor evapora, né? Então ele vai para o estado gasoso e o corpo perde calor, resfriando-se. Todos vocês devem saber que o suor é salgado, né? Afinal, professor, coisa nojenta, né? Não, olha só. Algum momento você já estava ali fazendo atividade, caiu uma gotinha de suor na tua boca e você provou ali que o suor é salgado. O fato do suor ser salgado tem várias justificativas para isso, e uma bem interessante tem a ver com a diminuição da pressão de vapor desse suor. Porque pensa comigo o seguinte, se o suor ele fosse feito de água pura, você poderia sofrer um quadro muito grave de desidratação ao praticar uma atividade física. Peraí, professor. Peraí. Você falou que se o suor não fosse salgado, eu poderia desidratar, morrer desidratado praticando uma atividade física? Sim. Não sei se vocês lembram do estudo das propriedades coligativas, uma propriedade chamada tonoscopia. Tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor de um solvente ocasionado pela adição de um soluto não volátil. Isso significa que quando você tem um recipiente com água pura, ela tem uma determinada taxa de evaporação, beleza? Quando você coloca sal ou qualquer outro soluto não volátil nessa água, ela evapora menos. Água salgada evapora menos. Se esse suor não tivesse sal, ele ia evaporar muito rápido. E suor evaporando muito rápido implicaria necessariamente em um corpo ter que produzir mais suor para poder controlar a temperatura. Porque pensa, se esse suor está evaporando muito rápido, evaporando rápido, o corpo vai ter que liberar mais líquido para a superfície da pele para poder fazer essa troca térmica. O suor sendo salgado, você garante que ele consegue ter uma excelente troca térmica, trocar bastante calor e evaporar o mínimo possível, para garantir que você use o mínimo de água necessário para resfriar a sua temperatura corporal. O suor, galera, ele é composto por água, sais minerais,
restos de células, né, células mortas que ficam na nossa pele e várias outras coisas que fazem parte da composição química do suor. Mas a gente pode dizer que, de uma forma bem geral, água e sais minerais. E hoje você já sabe, você aprendeu aqui comigo, que em parte a explicação para a presença desses sais minerais é fazer com que a água tenha uma troca térmica mais eficiente e evapore o mínimo possível, garantindo que você tenha uma quantidade de calor trocada, tá? E o mínimo de água possível evaporando para que a pessoa não venha a cair num quadro de desidratação. É por isso que quando a pessoa faz uma atividade física, ela tem que tomar bastante água para repor a água e os sais minerais perdidos durante a atividade física. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa questão de perda de sais minerais, mas agora você já sabe a justificativa. Entenderam, galera, por que as resoluções aqui são diferenciadas? Vejam, uma questão que se eu fosse simplesmente dar a resposta para vocês, eu acho que vocês facilmente marcariam a letra B e essa questão talvez nem precisaria de toda essa justificativa. Mas se você está buscando algo diferenciado, porque lembra que quem passa no vestibular são os alunos diferenciados, aqueles que fazem o que a maioria não está fazendo. Se você está buscando então, meu querido aluno, essas resoluções, te convido então a maratonar aqui no canal, tem várias playlists de resolução de Enems de vários anos e todas as resoluções nessa pegada aqui, ó, análise bem detalhada da questão que é excelente para você fazer uma revisão aí para a prova do Enem, beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like para valorizar o trabalho do professor, compartilha com seus amigos que estão fazendo também aí a prova do Enem, estão estudando, se preparando para o Enem, porque quanto mais você compartilha, mais o canal cresce, e quanto mais o canal cresce, mais conteúdo gratuito eu trago aqui para vocês. Combinado, galera? Aqui na descrição do vídeo tá o meu site, meus cursos, dê uma olhada lá que com certeza algum deles vai atender a sua necessidade. Vou ficando por aqui, muito em breve eu volto com vocês para mais uma análise de uma questão da prova do Enem. Um abraço e até a próxima, galera. Valeu!